Amém? Senhor nosso Deus, nós te pedimos, pelas misericórdias de Cristo, que o Senhor nos ajude a transmitirmos a Tua palavra segundo a Tua vontade. Fala aos nossos entendimentos e fala aos nossos corações. E que toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao Senhor, hoje e eternamente. É o que nós te pedimos. E desde já nós te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu convidaria você a abrir a sua Bíblia na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 13. E gostaria de igualmente convidar a todos que, em respeito à palavra de Deus e honrando a presença de Deus, que cremos que está aqui, que nós fiquemos de pé para esta leitura da palavra. A partir do versículo 7, leremos o versículo 7 e o versículo de número 8. Paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus. Tome seu assento, por favor. Hoje, especialmente, nós estamos com um culto em ação de graças pelos 60 anos de vida da minha irmã, esposa do pastor Gil Roberto, minha irmã Ana Cristina. Então, há 60 anos, chegou a essa terra uma pessoa com uma boca e um sorriso gigantesco, que é a minha irmã Ana Cristina, que tem um sorriso semelhante ao sorriso de minha mãe, que era um sorriso imenso. A Ana é interessante porque ela é do nariz à boca muito semelhante à minha mãe, mas do nariz à testa, os seus olhos, muito semelhante ao meu pai. Então, assim surge essa figura que é a minha irmã. E nós estamos aqui para dar graças a Deus, porque ela alcançou 60 anos e esperamos que complete mais outros tantos anos, que sejam muitos anos de vida, de saúde, de felicidade. Dar graças a Deus por tantos motivos é importante. A Bíblia mesmo nos diz: em tudo dai graças. Dai graças pelo que é agradável, e dai graças até pelo que não é tão agradável assim. Confiante no Senhor, devemos dar graças em tudo, e sobre tudo, e por todos, dar graças a Deus. Diz a própria palavra: entrai em sua presença, na presença do Senhor, com hinos de louvor, e com o quê? Com ações de graças. A forma, o linguajar, a liturgia
se eu posso usar essa palavra, pela qual nós entramos diante da presença do Senhor, são hinos de louvor, são ações de graças. Nós não cantamos os hinos aqui simplesmente para que possamos ter uma linda introdução ou preparar o caminho para uma boa mensagem, que espero que seja boa. Nós louvamos porque Deus é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. O adoramos em espírito e em verdade, mas o nosso linguajar, e dessa forma, somos cheios do Espírito, é dando graças ao nosso Deus e Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, nós devemos manifestar em nosso meio a gratidão. E eu escolhi esse texto, porque esse texto é tão interessante. Esse texto, ele inicia dizendo que nós não devemos deixar de pagar o que é devido. O que é devido. Se tributo, tributo. Se imposto, imposto. Se respeito, respeito. E se honra, honra. Ele fala dessas coisas devidas. A palavra devido vem da palavra dívida. O que é devido é uma dívida que tem que ser paga. Isto são coisas devidas. E tributo, imposto, respeito e honra são dívidas que precisam ser pagas. Tributo e imposto nos parecem coisas semelhantes ou até iguais. Mas, embora elas sejam semelhantes, eu te afirmo que elas não são iguais. O tributo é algo abrangente e o imposto é algo específico. Às vezes, a minha dívida é algo abrangente. Devo a todos. Às vezes, a minha dívida é algo específico. Devo a um. Devo algo. Não é devo tudo, mas devo algo. Há tributos, há impostos, mas há também o respeito que é devido à honra, que a honra não pode ser confundida com respeito. A honra está associada além do respeito, assim como, veja bem, o tributo é geral e o imposto é específico, o respeito, de certa forma, é mais abrangente, é geral, mas a honra é específica. A honra é direcionada a alguém. A honra está ligada ao valor, à dignidade que eu dou a alguém ou a algo. E todos eles guardam uma característica comum, tanto o tributo, como o imposto, como o respeito e como a honra. Eles são obrigatórios. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Eles são obrigatórios, mas eles têm a devida medida. O tributo tem uma medida. O imposto também tem uma medida. E o respeito tem a sua medida. O respeito certo,
o respeito medido que nós devemos dar. A honra tem uma medida. É interessante que a Bíblia nos diz, honra pai e mãe. E dentro da própria honra, de honrar pai e mãe, está respeitar pai e mãe. Mas honra, como eu digo, é maior e mais intensa, porque é mais específica. É mais específica no que eu honro, no que eu dignifico. Deixe-me explicar isso de uma outra maneira. Algo que eu acho tão maravilhoso. Muitos supõem, e eu já disse aqui sobre isso, que isso é suposição. Isso não pode ser uma afirmação. Mas tomemos isto para compreender que Davi, possivelmente, foi um filho bastardo de Jessé. E se isto for verdade, Davi era a vergonha de Jessé. Isso não quer dizer que Jessé não o amava, mas que Jessé já não tinha mais o lugar de honra entre os anciãos de sua cidade. Por quê? Porque ele havia cometido um erro. E Davi era a prova viva, caminhante deste erro. Davi, então, nesse aspecto, era a vergonha de Jessé. Mas o que era a vergonha de Jessé? Pela escolha de Deus, porque Deus escolheu a Davi. Pela unção de Deus, porque Deus ordenou ungir Davi. E pela vitória de Davi, o que era vergonha se tornou em honra. Porque quando Davi vence a Golias, o que é perguntado é de quem ele é filho. Quando Saul fala isto, será que Saul não conhecia Davi? E nós sabemos que Davi já era presente na vida de Saul, que diz que Davi tangia a harpa e aquilo acalmava Saul e os demônios se afastavam de Saul e Saul voltava a um equilíbrio. E diz que Saul amou, que Saul teve um sentimento bom para com Davi e o acolheu. Como que Saul não conhecia Davi? Mas até aquele momento, ele não perguntou ou não perguntara de quem ele é filho. De quem ele é filho? Mas depois da vitória, ele diz de quem ele é filho? Ele é filho de Jessé. Honrar pai e mãe é dignificar o nome do teu pai e da tua mãe. Que teu pai e a tua mãe sejam reconhecidos por quem você é e por quê ou por aquilo que você faz. Nós precisamos dar honra, mas a honra vem muito mais dos nossos atos, atos de honra, atos que honram, como o respeito. O respeito não está em simplesmente dizer eu te respeito, o respeito está numa atitude. Tratar com honra é tratar com reverência. Quando se chama alguém, como os presbiterianos chamam os ministros, reverendo, isso significa alguém digno de reverência. E espero que todo ministro de Deus, que Deus nos ouça, seja um reverendo, seja digno de reverência. Não se preocupe, você não precisa me chamar de reverendo Aloysio. Fica muito formal, tá? Sabe que quem colocou essa
nomenclatura, pastor, foi Lutero. Lutero é que começou a chamar os ministros de Deus de pastores. Até então, a igreja chamava os ministros, os sacerdotes eclesiásticos de padres, que até hoje a igreja católica, apostólica, romana os chama. E isso não está errado, assim como não está errado chamar de pastor. E eu não estou dizendo que uma coisa é igual à outra, eu estou dizendo que isso são nomes. Mas é a nossa atitude que dignifica e que se dignifica honra. E tudo isso eu falei apenas como introdução, porque o que eu quero falar é que eu sinto falta aqui, não do tributo, do imposto, do respeito ou da honra, que você vê que vai se intensificando, se tornando cada vez mais específico. Tributo é obrigatório, e imposto também, mas quando você chega ao respeito, você está indo a algo mais específico. E quando chega a honra, então, tremendamente mais específico. Mas eu sinto falta daqui, da palavra gratidão. Porque se são coisas devidas, e por algo devido, eu volto a dizer, entenda-se, uma dívida que tem que ser paga. Eu creio que gratidão também é algo que nós devemos a outras pessoas. E aonde está? E eu diria a você que está implícita aqui a gratidão. Está implícita aqui a gratidão que nós devemos ter, sermos gratos. No que diz, não fiquem devendo nada a ninguém. Isto é um princípio bíblico. E você e eu devemos orar todos os dias, pedindo ao Senhor, não nos deixe ficar com dívidas. Sejam elas econômicas, sejam elas morais, sejam elas espirituais. Não nos deixe ficar com dívida. Não fiquemos devendo nada a ninguém. Não devemos dever tributo, imposto, respeito, nem honra a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Amor devemos dever. Que coisa estranha. Se existe alguma coisa que eu diria que ninguém deveria dever, por assim dizer, faltar com amor. Porque essa é a ideia do que nós pensamos em dever. Mas quer dizer que amor é algo que não importa o quanto você ame, você ainda tem que amar mais. Esse é o sentido. Esse é o sentido. Não importa o quanto eu ame, eu ainda tenho, e aí volta aquela palavra, a obrigação, a dívida de amar mais. Mas eu já amei tanto. Mas você pode amar um pouco mais. E você tem que amar um pouco mais. Não só pode, como tem. Só que nós temos um conceito altamente ocidental, que amor tem que ser voluntário, que amor não pode ser uma obrigação. Se amor é dívida, dívida é obrigação. E que eu estou obrigado, num sentido, a amar. A Bíblia nos diz que nós temos que perdoar. E por que nós temos que perdoar? Porque Ele nos perdoou. E porque Ele nos perdoou, nós estamos obrigados a perdoar.
com o mesmo perdão que ele nos perdoou. E a parábola do credor incompassivo nos mostra isto. Não deveria você ter perdoado ao seu conservo a dívida dele, assim como eu te perdoei? Estamos obrigados a perdoar. Estamos obrigados a amar. Por quê? Porque ele nos amou de tal maneira. O seu amor foi tão intenso que o seu amor nos obriga. É por isso que existe uma dívida. A dívida não existe da minha parte, literalmente, para com a outra parte, mas porque eu fui tão amado por ele, por causa do amor dele, e de ser tão grande este amor me obriga. E eu sei que é estranho isso para mim, é estranho isso para você, é estranho isso para nós, mas é por isso que a Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus nos constrange. Estamos com uma obrigação de amar. No livro Os Miseráveis, de Victor Hugo, o herói do livro diz algo interessante quando lhe perguntam: por que você é bom? Por que você está sendo bondoso para comigo? Se eu sempre te persegui, se eu sempre fui teu inimigo. Sabe, nós temos um conceito de vitória na nossa vida, muito simplório até, porque nós pensamos assim, e está correto, quando eu venço o meu inimigo, eu sou um vencedor, porque eu sou vitorioso. Mas quando eu vou além de vencer o meu inimigo, quando eu transformo o meu inimigo em meu aliado, em meu amigo, eu ultrapassei o ser vencedor. Eu me tornei mais que vencedor. E a Bíblia diz que nós temos que ser o quê? Mais que vencedores. Isso para mim foi como descortinar algo e me revelar algo que eu falei: Senhor, às vezes nós temos tantas adversidades. Deixe-me dizer, como eu disse hoje de manhã, e deixe-me ressaltar, você, quando entende que a tempestade trabalha ao teu favor, ela deixa de ser tua inimiga e ela passa a ser tua aliada, e você deixa de vencer simplesmente se tornando um vencedor, de vencer a tempestade, mas de fazer a tempestade aquilo que trabalha a teu favor. Você se torna mais que vencedor. Opa, que medo. Desculpe-me. Eu não posso derrubar a igreja. Eu tenho que edificar a igreja, que Deus me ajude, né? Que o Senhor me guarde aqui. E quando diz isso, a ninguém devam nada, exceto o amor, está falando daquele caminho sobremodo excelente. Há um caminho sobremodo excelente que todos nós temos que trilhar, que é um caminho de uma dívida. Uma dívida impagável, que é justamente o que é gratidão. A verdadeira gratidão, ela não guarda a proporção que o tributo guarda, que o imposto guarda, que o respeito guarda, que a honra guarda. Até mesmo aqui está implícita a ideia de merecimento. E eu não estou dizendo que eu não tenho que ser grato a quem não tem mérito, para que eu seja grato a ele. Mas eu estou dizendo que aqui está uma ideia de merecimento. Quem merece honra tem que ser honrado. Quem merece respeito tem que ser respeitado.
se pagamos tributo a quem nos exige tributo, e se pagamos imposto a quem nos exige imposto, devemos muito mais pagar o respeito e pagar a honra a quem merece respeito e merece honra. Sem falar que o próprio tributo e o próprio imposto deveriam ser devidos. Que nós deveríamos pagar o que é devido. Mas, quando se fala de gratidão, gratidão é um sentimento que permanece. Eu sou grato hoje, eu sou grato amanhã, e eu nunca conseguirei pagar a quem de fato eu sou grato. Então, a gratidão é algo impagável, é uma dívida impagável, é uma dívida eterna. Assim nós devemos ter gratidão a Deus, assim nós devemos ter gratidão a Cristo. E quando nós falamos em dar ações de graças pela vida de alguém, nós estamos falando ao Senhor: Senhor, eu tenho uma dívida impagável contigo por esta vida. Isso é ser grato a Deus por uma vida. Essa intensidade é que nós temos que possuir. Uma dívida impagável. Impagável pelos nossos amigos, impagável pelos nossos familiares, impagável pelos nossos irmãos. Impagável. Eu sou grato a Deus. Sou grato a Deus por essa pessoa que eu conheço. Qual a gratidão de Davi pela amizade de Jonatas, pela pessoa de Jonatas? Morre Jonatas, e Davi ainda se sente em dívida. E diz: terá alguém vivido da casa de Saul, para que eu use o que? De benignidade, para que eu o beneficie. E lá estava o filho de Jonatas, seu amado amigo, e Davi pôde dar a ele as terras, Davi pôde cuidar dele com amor, com carinho. Sabe que esse é um sentimento que o próprio Deus tem por nós. Disse o Senhor a Salomão: você agiu mal, mas eu não tirarei o reino de você nos seus dias, por amor a Davi, teu pai. Uau! Por amor a Davi, teu pai. Dizer que Deus tinha um sentimento de gratidão, essa afeição, esse amor que Deus tinha, é o sentimento que nós temos que ter quando manifesta-se em nós a verdadeira gratidão. A gratidão a Deus, a gratidão a cada pessoa. Eu tenho olhado a vida e olhado especialmente o ministério com olhos de fé. Eu tenho visto tantas coisas e tenho me alarmado. Olha, não é só Abacuque, eu também tenho as minhas coisas. Tenho visto tudo isso e estou alarmado, dizia Abacuque. E quando eu vejo o que eu vejo, e quando eu ouço o que eu ouço, eu me sinto alarmado, e eu não posso deixar que essas coisas venham a me dominar de tal maneira que eu seja incapaz de dar o que é devido a quem merece. Veja que aqui está falando das dívidas que são devidas a quem merece. Há pessoas que eu tenho que honrar.
as pessoas que eu preciso respeitar, há aquilo que eu tenho que pagar, o que é obrigatório. Existem coisas na minha vida que são obrigatórias e que eu não posso e não devo falhar, e que não devo estar devendo nada a ninguém. Eu preciso viver isto na minha vida. Isso vai muito além de pagar as minhas responsabilidades econômicas, financeiras, mas também está incluído isso. Devo eu, e eu digo pessoas honestas, pessoas direitas, como nos é agradável, estou incluindo todos nós, como honestos e direitos. E espero que todos sejamos. Estar em dia com tudo. E como nos é incômodo, humilhante, até vexatório, não pagar em dia. Nós devemos ser daqueles que pagam, não em dia, que pagam antes do dia. Como crentes de verdade. Antigamente eram esses os nossos valores. Eram os nossos valores. Se dizia, se é crente, é honesto. Se é crente, é bom pagador. E eu me pergunto, não podemos dizer isso hoje? Que Deus tenha misericórdia de todos nós, tenha misericórdia da igreja, e que nós sabemos as coisas que acontecem por aí, e que esperemos isso do mundo é uma coisa, mas esperarmos isso da igreja é inaceitável. No nome de Jesus, que o Senhor nos conduza a outra realidade. Não só nós, como uma igreja local, mas toda a igreja, no nome de Jesus Cristo. Mas eu quero ir por esse caminho sobremodo excelente, esse caminho de gratidão. Eu espero que você tenha gratidão, e eu espero ser merecedor, porque aqui está implícita a ideia de mérito, de gratidão. Paulo mesmo fala isso ao seu filho na fé, Filemon, dizendo, você sabe que você deve a mim até a sua própria vida. Essa era a intensidade da gratidão que Filemon tinha por Paulo. E agora Paulo fala de Onésimo, escravo fugitivo, e era escravo de Filemon. Diz a história, a tradição da igreja, que quando Onésimo volta e se encontra com Filemon, Filemon diz, todas as suas dívidas estão pagas. Você está livre. Por quê? Porque ele devia muito mais a Paulo. O que ele devia a Paulo? Não era dinheiro. O que ele tinha, o sentimento que ele possuía para com o apóstolo Paulo era gratidão. A igreja tem que voltar a isto. Sabe que hoje dentro da igreja se fala muito de honra. E muita liderança prega sobre princípios de honra. E sabe, eu digo a você, eu estou mais preocupado em alcançar princípios de gratidão. Porque há coisas dentro da própria igreja que são tributos, que são impostos, e como todo imposto e todo tributo é uma imposição. E vai me dizer que na igreja não existem imposições. Mas há algo mais digno, que é o respeito, que é a honra. Mas existe um nível mais elevado, que é a gratidão. E gratidão é o que ministros como eu e como outros temos que ter pela igreja de Cristo, pela igreja do Senhor. E é o sentimento que nós temos que ter, acima de tudo, pelo Senhor da igreja. E é o sentimento que a igreja tem que ter pelo seu Senhor e pelos ministros de Cristo
na igreja, num ambiente em que há gratidão mútua, existe um ambiente de amor, em que nada estamos devendo uns aos outros, senão o amor uns aos outros. Isso é gratidão. Deixe-me avançar e com isso terminar sobre o que é o verdadeiro espírito de gratidão, porque aqui tudo que vemos, tributo, imposto, respeito, honra, são coisas devidas. Como foi citado tantas vezes, aquele samaritano dos 10 leprosos, que voltou ao Senhor para agradecer. Jesus disse, não eram 10? Onde estão os outros 9? Ele disse, eu não sei, só eu voltei. Só ele manifestou esse sentimento de gratidão e, portanto, foi agradecer. Quando os 10 leprosos chegaram diante do Senhor, o que o Senhor Jesus disse, vão e apresentem-se ao sacerdote. Quando um leproso era limpo pela lei do Pentateuco, ele deveria apresentar-se ao sumo sacerdote. O sacerdote deveria analisá-lo e, assim, comprovar a sua purificação. E, após isso, ele deveria dar a oferta devida, o sacrifício devido. Eis a grande diferença do que é gratidão. Gratidão é ir além do que é devido. Gratidão é fazer além do que é obrigatório. Isso é gratidão. E é por isso que aquele homem manifestou gratidão, porque ele foi além do que era devido, do que era sua obrigação. Ele fez mais do que sua obrigação. Ele demonstrou, verbalizou, ele manifestou gratidão. E a gratidão fez com que ele se tornasse diferente de todos. Porque todos os que foram ao Senhor foram sarados, foram limpos, ficaram sãos. Mas Jesus disse àquele homem, vai, a tua fé te salvou. Todos eles saíram sãos, mas só o que manifestou gratidão, porque tinha fé, saiu são e salvo. Nós precisamos deste ambiente na igreja. Nossos louvores mudarão, nossa dedicação, nosso serviço vai mudar, porque não faremos por obrigação, embora haja obrigações. Paulo mesmo diz, sobre mim pesa esta obrigação. Toda obrigação é um peso. Mas gratidão não é peso. Gratidão é um privilégio. E é por isso que nós estamos hoje aqui, dando graças a Deus por tantas coisas, mas especialmente por uma vida, pela vida da minha irmã, da pastora Ana Cristina de Moraes Pinheiro. Ela que se chama Ana. Ana, que significa graciosa,
ou cheia de graça, Cristina, que significa cristã. E é o que de fato minha irmã é. E todos que a conhecem podem perceber. Ela é uma cristã cheia de graça. É isso que ela é. E pela vida dela, pelos 60 anos, nós damos graças. No nome de Jesus Cristo. Amém? Eu vou orar e depois vou convidar a Ana, que vem aqui à frente, juntamente com seu esposo, o pastor Gil Roberto, que, como nós dissemos de manhã, ele vai estar viajando para Austin, Texas, onde ele vai estar ali junto com outros pesquisadores. Gil é professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, e ele é responsável, junto com alguns alunos da universidade, pelo lançamento de foguetes, né, da UERJ. Então, ele não é fogueteiro, mas ele lança os seus foguetes, né? Ele lança os seus foguetes. Hoje fiquei preocupado dele e Ronaldo conversando, e diz, falando, onde é que eu posso comprar pólvora lá nos Estados Unidos? Eu falei, meu Deus, ele vai ser preso daqui a pouco. Mas não se preocupe não, ele vai conversar com quem lá, o outro louco lançador de foguetes lá, todos os discípulos de Von Braun, né? Os grandes discípulos de Von Braun, eles vão lá. Ele vai estar lá lançando foguetes e conversando com outros cientistas, e nós oramos a Deus que Deus os guarde, que Deus o abençoe. Ele viaja agora quinta-feira e volta em 16 de junho, ou seja, vai faltar o jantar de casais. A Ana vai ter que vir sozinha, porque ela não vai deixar de comer só porque você não vem. Né? Mas a gente coloca ali com né? Ele manda um foguetinho para cá. Então nós vamos orar para que Deus nos dê esse espírito. Você não quer que a nossa igreja tenha esse espírito de gratidão? Gratidão uns pelos outros. Como é bom dizer, eu sou grato pela sua vida. Eu sou grato por quem você é, pelo que você é. Eu sou grato a Deus. É o que eu disse, vai mudar a nossa vida toda. Cingivos, é o que a Bíblia diz, todos de ternos afetos de misericórdia. É o que nós precisamos. E aí vamos orar com a Ana. Senhor, nós como igreja aqui nos colocamos diante do Senhor, te pedindo que o Senhor nos ensine este caminho sobremodo excelente, este caminho do amor que se manifesta, entre outras coisas, na gratidão, nessa dívida impagável de amor, uns pelos outros, que tenhamos este sentimento de gratidão, nos governando, nos movendo. Gratidão a Deus, gratidão aos homens, mas acima de tudo, como nós dissemos, gratidão ao Senhor nosso Deus, a Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Queremos e temos que ser gratos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então,